Então vamos lá, pessoal. Vamos a mais uma questão do Enem. E essa questão aqui se refere ao assunto probabilidade. E para resolver essa questão aqui, a gente vai ter que pensar na ideia de probabilidade complementar que eu vou explicar para vocês aqui. Mas antes disso, ó, o mais importante é a gente entenda muito bem aqui o enunciado. Diz assim, ó. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou, no caso, junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é de 1,5. Gente, a probabilidade de 1,5 em porcentagem é de 50%. Então a gente já pode até pensar o seguinte, ó. Se a probabilidade de um motorista, ao passar pela rodovia, de perceber essa placa do restaurante é 1,5, ou seja, 50%, significa que a probabilidade de ele não perceber essa placa também é 50%. E é aqui que nós trabalhamos com a ideia de probabilidade complementar, tá certo? Por quê? Porque em relação à placa, ou você a percebe ou você não a percebe. Somando essas duas probabilidades, tem que dar, no caso, o 100%. A ideia de chuva, né? O Enem gosta também de chuva. Ou chove ou não chove. Então, somando a probabilidade de chuva mais a probabilidade de não chuva, vai ser, no caso, 100%. Essa é a ideia de probabilidade complementar. Vamos continuar aqui a leitura. Diz assim, ó. Com isso, após autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas, tá? Novas placas, porque uma já tinha sido instalada, com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma, gente, olha que interessante aqui, ó, pelo menos uma das placas instaladas fosse superior, no caso aqui, ó, a 99%, tá? Então o que acontece? Ele vai botar uma quantidade de placas. Então ele quer saber o seguinte, ó. Quantas placas ele deve instalar? A pergunta é essa daqui, vamos ver aqui embaixo, ó. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é, e nós temos aí as alternativas. Voltando aqui, ó. Então quer saber quantas placas devem ser instaladas para que, quando o motorista, ao cruzar por essas placas, o dono do restaurante tenha absoluta certeza de que, no mínimo, 99%, ou seja, mais de 99% dos motoristas vão perceber que existe um restaurante. Ou seja, que eles veem pelo menos uma das placas. Então, continuando com a ideia de probabilidade complementar. Então, pode acontecer aquele distraído, no caso, está lá escutando música, sei lá, e não perceber nenhuma placa. Qual é a probabilidade de um motorista passar por essas N placas, tá? E não perceber nenhuma placa? Então, o que acontece, gente? Essa probabilidade tem que ser menor do que 1%. Beleza? Certinho? Agora, então, vamos escrever isso daqui, ó. Então, a probabilidade, olha só, a probabilidade de um motorista não perceber nenhuma das placas, tá? Isso aqui, no caso, vamos botar aqui, ó, tem que ser menor do que 1%. Feito? Por que tem que ser menor? Porque a probabilidade de ele perceber pelo menos uma é maior do que 99%. Por exemplo, seria 99,3%. O que sobraria para não perceber? É 0,7%, porque somando resulta ali o 100%. Beleza? Então tem que ser menor do que 1% a probabilidade de um motorista passar e não ver nenhuma placa dessas aí. Tá? Agora pensa o seguinte, olhem só. Então a probabilidade de ele não perceber a primeira placa é de 50%, ou seja, 1,5. Se a probabilidade de perceber é 1,5, a de não perceber é 1,5. Então, ele, para não perceber nenhuma placa, ele não percebe a primeira e não percebe a segunda placa, probabilidade de 1,5, e não percebe a terceira placa, probabilidade de 1,5, e assim vai sucessivamente até a enésima, ou seja, até a última placa. E toda essa multiplicação aqui, gente, tem que ser menor do que 1%. Beleza?
Bom, o que a gente pode pensar aqui? Ó? Seria, no caso, 1/2 elevado ao expoente n, tá? Tem que ser menor do que 1 sobre o 100. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que o 2 elevado ao expoente 6, isso aqui é 64. Agora, o 2 elevado ao expoente 7, isso aqui já é 128. Então, de acordo com isso daqui, a gente conclui que este n aqui, ó, vamos colocar aqui do ladinho, a gente conclui que este n, tá? Ele só pode ser o valor 7. Por quê? Porque vai ficar 1 sobre 128. E 1 sobre 128 é menor do que 1 sobre o valor 100. A gente sabe que numa fração, gente, quanto maior for o denominador, menor no caso, maior for o denominador, menor no caso é o seu número. Beleza? Então, o que acontece? Se fosse ali ó, 1 sobre 64, 1 sobre 64 é um valor maior do que 1 sobre 100. Tá? A gente quer uma fração ali que seja menor do que 1 sobre 100. Então, a gente tem a quantidade mínima de placas, seria o quê? 1 sobre 128, essa probabilidade, seriam 7 placas. Felizmente, pessoal, o examinador não colocou o valor 7 ali, porque eu tenho certeza que muitos alunos teriam esse raciocínio e marcariam 7 placas. Só que acontece o seguinte, olha lá no começo, ó, olha o que está escrito, ó, ao colocar uma placa, daí ele percebeu a situação, começou a pesquisar os clientes e a pergunta, ó, a quantidade mínima de novas placas, uma já estava lá. Então, para ser um total de 7 placas, devem ser colocadas o que, gente? Mais 6 placas, ou seja, 6 novas placas. A alternativa correta, portanto, acaba sendo aí a letra D, de Dinamarca. Beleza? Esse é o raciocínio, então, para você chegar à resposta dessa questão. Espero ter ajudado vocês. Então, um abração, bons estudos aí e até mais. Tchau, tchau.